Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. A expedição de Dyatlov era composta por 8 homens e 2 mulheres, todos jovens estudantes e graduados do Instituto Politécnico dos Urais. O objetivo do grupo era alcançar o Monte Otorten, uma jornada de aproximadamente 300 quilômetros através de uma região remota e inóspita dos Montes Urais. A rota foi classificada como de alta dificuldade, mas os esquiadores eram experientes e bem preparados para a jornada. No entanto, nenhum deles poderia prever o destino terrível que os aguardava. O grupo partiu em 23 de janeiro de 1959, e tudo correu conforme o planejado nos primeiros dias. Em 31 de janeiro, eles chegaram à beira de uma montanha chamada Kolassiako, que, em idioma mansi, significa a Montanha da Morte. Devido ao mau tempo, especialmente fortes nevascas e pouca visibilidade, eles decidiram montar acampamento em uma encosta para se protegerem. Este seria o último acampamento que o grupo faria. Quando o grupo não retornou conforme o previsto, amigos e familiares dos esquiadores ficaram preocupados. Uma operação de resgate foi organizada em 20 de fevereiro de 1959. Dias depois, em 26 de fevereiro, o acampamento do grupo foi encontrado na encosta da montanha. A descoberta foi perturbadora e incompreensível, a tenda havia sido cortada de dentro para fora, e as pegadas dos esquiadores levavam a uma floresta próxima, a cerca de 1,5 quilômetros de distância. Os corpos foram encontrados em condições extremamente bizarras. 2 corpos foram encontrados ao lado de uma pequena fogueira improvisada, vestidos apenas com roupas íntimas. Outros 3 corpos, incluindo o de Dyatlov, foram encontrados entre a fogueira e o acampamento, como se estivessem tentando retornar à tenda. Os 4 corpos restantes não foram descobertos até maio de 1959, enterrados sob a neve em um barranco a cerca de 75 metros da floresta. Estes corpos apresentavam ferimentos graves, como fraturas cranianas e costelas quebradas, que sugeriam uma força enorme, comparável a um acidente de carro, mas sem sinais externos de trauma. Uma das vítimas estava sem os olhos, e outra sem a língua. O mistério só aumentou quando as autoridades soviéticas fecharam a investigação com a conclusão de que uma força desconhecida e irresistível havia causado as mortes. Não foram encontrados sinais de luta, e não havia evidências de que outras pessoas estivessem na área. O relatório oficial também mencionou que algumas das roupas dos esquiadores apresentavam altos níveis de radiação. Muitas teorias foram propostas ao longo dos anos para explicar o incidente. Algumas sugerem que o grupo foi vítima de uma avalanche, que os teria forçado a cortar a tenda para fugir e, em seguida, a morrer de hipotermia ou ferimentos enquanto tentavam sobreviver. No entanto, a falta de evidências claras de uma avalanche e as condições bizarras dos corpos lançaram dúvidas sobre essa teoria. Outras teorias incluem testes militares secretos, envolvendo mísseis ou armas de alta tecnologia, que poderiam ter atingido o grupo. Alguns especulam que os esquiadores testemunharam algo que não deveriam, como experimentos militares clandestinos, e foram silenciados. A radiação encontrada em suas roupas reforça essa ideia, mas nunca foi comprovado que o grupo esteve em uma área de testes nucleares. Há também hipóteses sobrenaturais e paranormais. Algumas pessoas acreditam que o grupo encontrou uma criatura misteriosa, como o Yeti, ou foi vítima de um ataque extraterrestre. Outros sugerem que os esquiadores entraram em contato com uma bola de fogo ou um fenômeno natural desconhecido, como uma tempestade de vórtice ou um som infrasônico, que poderia ter causado pânico em massa.
Apesar das várias teorias, nenhuma resposta definitiva foi encontrada, e o incidente de Dyatlov Pass permanece um enigma. Em 2019, o governo russo reabriu a investigação e, em 2020, anunciou que as mortes foram causadas por uma avalanche, corroborada por um estudo realizado por cientistas suíços. Eles sugeriram que uma combinação de fatores, incluindo uma pequena avalanche, teria causado os ferimentos internos fatais. No entanto, essa conclusão ainda não convenceu a todos, e o mistério continua a fascinar e a perturbar as pessoas ao redor do mundo. O incidente de Dyatlov Pass é um lembrete sombrio de que, apesar de nossos avanços tecnológicos e científicos, a natureza e o universo ainda guardam segredos que desafiam nossa compreensão. A tragédia dos esquiadores de Dyatlov serve como um tributo às vidas perdidas e como um símbolo da fragilidade humana diante das forças desconhecidas e incontroláveis que existem no mundo. Caterine Souza Genovese, conhecida como Kitty, nasceu em 7 de julho de 1935, no Brooklyn, Nova York. Ela era a mais velha de 5 filhos em uma família ítalo-americana. Após terminar o ensino médio, Kitty trabalhou em vários empregos antes de se tornar gerente de um bar em Hollis, Queens. Ela era descrita como uma jovem vibrante, amigável e bem-humorada, querida por seus amigos e familiares. Na madrugada de 13 de março de 1964, Kitty estava voltando para casa depois de terminar seu turno de trabalho. Ela estacionou seu carro em um estacionamento próximo ao seu apartamento, no bairro de Kew Gardens, Queens. Enquanto caminhava em direção ao seu prédio, ela foi abordada por Winston Moseley, um homem que havia saído de casa naquela noite com a intenção de matar alguém. Moseley a seguiu e, ao perceber que não havia ninguém por perto, atacou Kitty com uma faca. Ele a esfaqueou várias vezes, mas Kitty conseguiu gritar por socorro, pedindo ajuda. Seus gritos foram ouvidos por várias pessoas que viviam nos apartamentos próximos, mas, de acordo com relatos da época, poucos fizeram algo para ajudar. Um vizinho abriu a janela e gritou para Moseley, o que fez com que ele se afastasse momentaneamente. Kitty, ferida, tentou se arrastar até a entrada do prédio, mas estava gravemente debilitada. Após alguns minutos, Moseley retornou, encontrando Kitty em um corredor nos fundos do prédio. Ele a esfaqueou novamente, violentou-a sexualmente e roubou seu dinheiro. Finalmente, ele fugiu, deixando Kitty para morrer. Os ferimentos foram fatais, e Kitty morreu antes que a ajuda chegasse. De acordo com as reportagens iniciais, cerca de 38 pessoas teriam ouvido ou testemunhado o ataque, mas nenhuma delas interveio diretamente para salvar a jovem. Este número de 38 testemunhas tornou-se um símbolo da apatia urbana e da indiferença social, levando a uma ampla discussão sobre o efeito espectador, que descreve como as pessoas são menos propensas a ajudar uma vítima quando há outras testemunhas presentes, presumindo que outra pessoa tomará alguma atitude. A história chocou o público e a mídia, gerando indignação generalizada. Muitos questionaram como tantos puderam testemunhar um ataque tão brutal sem agir. A cobertura jornalística do caso, especialmente a do The New York Times, que enfatizou o número de testemunhas que não ajudaram, levou a uma reflexão profunda sobre a responsabilidade moral e cívica dos cidadãos. No entanto, ao longo dos anos, a precisão da cobertura inicial foi questionada. Pesquisas posteriores sugeriram que o número de testemunhas que realmente compreendeu a gravidade da situação era menor do que o relatado inicialmente. Algumas pessoas de fato chamaram a polícia, e outros vizinhos acreditavam que os gritos eram apenas o som de uma briga de casal. De qualquer forma, o fato é que Kitty Genovese morreu sozinha e com pouco ou nenhum socorro imediato. Winston Moseley foi preso 6 dias após o assassinato, quando foi pego roubando uma televisão. Ele confessou não apenas o assassinato de Kitty Genovese, mas também outros crimes violentos, incluindo o assassinato de outras 2 mulheres. Durante seu julgamento, a natureza fria e calculista dos crimes de Moseley foi revelada. Ele foi condenado à prisão perpétua e morreu na prisão em 2016. O caso de Kitty Genovese teve um impacto duradouro em várias áreas. Psicólogos sociais, como John Darley e Bill Latané, conduziram estudos experimentais sobre o efeito espectador, mostrando que a probabilidade de intervenção de um indivíduo diminui à medida que aumenta o número de testemunhas.
Esse fenômeno é explicado por conceitos como a difusão da responsabilidade e a influência social. Além disso, o assassinato de Kitty Genovese foi um catalisador para mudanças nas políticas públicas de segurança. A indignação pública resultou na melhoria dos sistemas de emergência, incluindo a criação do Sistema 911, que permite que os cidadãos liguem diretamente para a polícia em emergências, algo que não existia na época do assassinato de Kitty. O caso também influenciou o desenvolvimento de programas comunitários de vigilância e segurança. A memória de Kitty Genovese continua a ressoar como um lembrete sombrio das consequências da apatia e da inação. Seu nome é frequentemente citado em discussões sobre ética, responsabilidade cívica e psicologia social. Além disso, sua história foi retratada em filmes, documentários e livros, tornando-se um símbolo da luta contra a indiferença social. Embora a narrativa inicial do caso tenha sido em parte contestada, a essência trágica da história de Kitty Genovese permanece. Uma jovem perdeu a vida em uma cidade movimentada, cercada por pessoas que, por diversas razões, não a ajudaram quando ela mais precisava. O caso é um lembrete poderoso de que, como membros da sociedade, temos a responsabilidade de ajudar uns aos outros, mesmo quando parece que outros poderiam fazê-lo. A história de Kitty Genovese é, portanto, mais do que um relato de um assassinato brutal, é um estudo sobre a condição humana, sobre como agimos ou deixamos de agir em momentos críticos, e sobre a importância de quebrar o ciclo de indiferença que muitas vezes permeia as interações humanas em grandes cidades. Ela nos desafia a refletir sobre nossa própria capacidade de compaixão e sobre como podemos garantir que tragédias como essa não se repitam. O desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines em 8 de março de 2014 é um dos maiores mistérios da aviação moderna. Este voo, que partiu de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China, transportava 239 pessoas, incluindo passageiros e tripulação. Desde então, o paradeiro do avião e as causas exatas de seu desaparecimento têm sido objeto de intensa especulação, investigações e teorias da conspiração. O voo MH370 decolou às 0h42, hora local, do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, e deveria aterrissar em Pequim às 6h30 do mesmo dia. A aeronave era um Boeing 777-200ER, uma das aeronaves comerciais mais seguras e confiáveis do mundo, operada pela Malaysia Airlines, uma companhia aérea com um bom histórico de segurança. O clima estava calmo, e as condições de voo eram ideais. A última comunicação entre os pilotos do MH370 e o controle de tráfego aéreo ocorreu às 1h19, cerca de 38 minutos após a decolagem. O capitão Zahari Ahmad Shah e o copiloto Farik Abdul Hamid disseram o boa noite, Malaysia 370. Este foi o último contato verbal com o avião. Poucos minutos depois, às 1h22, o transponder da aeronave foi desligado. O transponder é um dispositivo que transmite automaticamente a posição e outros dados do avião para o controle de tráfego aéreo. A partir desse momento, o MH370 desapareceu dos radares civis. Inicialmente, o controle de tráfego aéreo em Kuala Lumpur tentou entrar em contato com o MH370, sem sucesso. Quando o avião não conseguiu fazer contato com o controle de tráfego aéreo no Vietnã, que deveria assumir a supervisão do voo, um alerta foi emitido. Às 2h40, cerca de 2 horas após o desaparecimento, a Malaysia Airlines declarou oficialmente que havia perdido contato com o avião. O que seguiu foi uma das operações de busca e resgate mais complexas e desafiadoras da história. No início, a busca concentrou-se no mar da China Meridional, onde o avião foi visto pela última vez nos radares civis. No entanto, à medida que mais informações vieram à tona, a área de busca foi expandida drasticamente. Os militares malaios revelaram que o MH370 havia feito uma curva inesperada para o oeste, cruzando a Península Malaia e seguindo em direção ao Oceano Índico. Os dados de satélite do sistema Inmarsat mostraram que o avião continuou a voar por várias horas após perder contato com o controle de tráfego aéreo. Este sistema, que se comunica automaticamente com aeronaves, forneceu opins que indicavam que o avião estava voando em uma das duas possíveis rotas, uma ao norte, em direção ao Cazaquistão e Turcomenistão, e outra ao sul, sobre o Oceano Índico.
A análise dos dados levou os investigadores a concentrar a busca no sul do Oceano Índico, uma vasta e remota área de água. A operação de busca internacional envolveu dezenas de países, incluindo a Malásia, China, Austrália, Estados Unidos e vários outros. Navios, aviões, submarinos e satélites foram usados na tentativa de localizar destroços ou sinais do avião desaparecido. No entanto, apesar dos esforços massivos, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada nos primeiros meses. Em julho de 2015, uma descoberta importante foi feita. Uma parte da asa de um Boeing 777, conhecida como Flaperon, foi encontrada na ilha de Réunion, no Oceano Índico, a milhares de quilômetros da área inicial de busca. As autoridades confirmaram que a peça pertencia ao MH-370. Nos anos seguintes, outros destroços, possivelmente do avião, foram encontrados em praias ao longo da costa leste da África, incluindo Moçambique, Tanzânia e Maurício. Esses fragmentos sugerem que o avião caiu em algum lugar no sul do Oceano Índico, mas o local exato permanece desconhecido. A falta de respostas concretas alimentou uma série de teorias da conspiração, algumas das quais sugerem que o avião foi sequestrado, enquanto outras especulam sobre uma possível falha mecânica catastrófica. Uma teoria popular sugere que o capitão Zaharia Ahmad Shah deliberadamente desviou o avião e o fez cair no oceano, possivelmente como um ato de suicídio. Outros acreditam que o avião foi sequestrado por terroristas ou que houve uma falha súbita e crítica a bordo, que incapacitou a tripulação. Uma das dificuldades na investigação foi a falta de registros precisos do que aconteceu após o desligamento do transponder. As caixas pretas, que registram os dados do voo e as conversas na cabine, nunca foram recuperadas, o que deixou muitas perguntas sem resposta. A ausência de destroços significativos e a localização remota da área de busca também contribuíram para o mistério. Em 2018, o governo da Malásia divulgou um relatório final sobre o desaparecimento do MH-370. O relatório afirmou que a causa do desaparecimento não pôde ser determinada, mas descartou várias possibilidades, como falha mecânica ou incêndio a bordo. No entanto, o relatório foi criticado por não fornecer novas informações substanciais e por deixar muitas perguntas importantes sem resposta. O desaparecimento do MH-370 não é apenas um mistério técnico, mas também uma tragédia humana. As famílias das 239 pessoas a bordo passaram anos esperando por respostas e lutando para entender o que aconteceu com seus entes queridos. A falta de conclusões claras no relatório final da Malásia deixou muitos insatisfeitos e com uma sensação de injustiça. O impacto do desaparecimento do MH-370 também foi sentido na indústria da aviação. Ele destacou a necessidade de melhorar a rastreabilidade das aeronaves, especialmente em áreas remotas. Como resultado, várias iniciativas foram implementadas para garantir que aviões comerciais possam ser rastreados em tempo real, independentemente de sua localização. O desaparecimento do voo MH370 continua sendo um dos maiores mistérios da aviação e um caso que ainda fascina e intriga o mundo. As teorias sobre o que aconteceu com o avião variam amplamente, mas, até hoje, a verdade completa permanece desconhecida. O caso é um lembrete sombrio das incertezas da vida e das complexidades envolvidas na investigação de tragédias aéreas. Para as famílias das vítimas, o desaparecimento do MH370 é uma ferida aberta, uma história inacabada que clama por um desfecho que talvez nunca chegue. A lenda de Slender Man é um fenômeno cultural moderno que emergiu na internet em 2009, rapidamente ganhando popularidade e se tornando um dos mitos mais aterrorizantes da era digital. A figura do Slender Man é descrita como uma entidade alta e esguia, sem rosto, vestida com um terno preto, que sequestra, persegue ou influencia suas vítimas, muitas vezes crianças. O que começou como uma criação fictícia em fóruns de internet logo se espalhou por diversos meios, incluindo jogos, vídeos, histórias e fan-art, ganhando vida própria e sendo incorporado na imaginação coletiva de muitas pessoas ao redor do mundo. A origem de Slender Man pode ser rastreada até o fórum de internet O Sanfialfu, onde em junho de 2009, como parte de um concurso de criação de imagens paranormais, um usuário chamado Eric Knudsen, também conhecido como o Vitor Surge, publicou 2 fotos manipuladas digitalmente que mostravam a figura do Slender Man em segundo plano, perto de crianças.
Essas imagens eram acompanhadas por textos fictícios que sugeriam que a figura tinha intenções malévolas. A partir daí, a lenda de Slender Man começou a se expandir, com usuários criando histórias, vídeos e jogos baseados na figura misteriosa. Rapidamente, Slender Man transcendeu sua origem digital, entrando no folclore urbano e gerando uma cultura própria na internet. Enquanto a maioria das pessoas entendia que Slender Man era uma criação fictícia, em 2014, a lenda ganhou uma trágica notoriedade no mundo real, quando 2 incidentes chocantes ocorreram. Um deles foi o ataque de Waukesha, no qual 2 meninas de 12 anos, Anissa Weier e Morgan Geyser, atraíram sua amiga Peyton Leutner para uma floresta em Waukesha, Wisconsin, e a esfaquearam 19 vezes. As meninas alegaram que estavam tentando apaziguar o Slender Man, acreditando que ele era real e que, ao cometer o crime, se tornariam suas proxies ou servas e ganhariam segurança para suas famílias. A história do ataque de Waukesha começou no dia 31 de maio de 2014, quando as 3 meninas, todas amigas e colegas de escola, estavam brincando juntas. Morgan Geyser e Anissa Weier tinham planejado o ataque por meses, segundo as investigações posteriores. Elas acreditavam que, ao matar Peyton, também conhecida como Bella entre suas amigas, poderiam provar sua lealdade ao Slender Man e assim se tornarem suas seguidoras, vivendo em sua suposta mansão na floresta. Naquele dia fatídico, as meninas primeiro tentaram matar Peyton durante uma festa do pijama, mas falharam em fazê-lo. No dia seguinte, levaram Peyton para um parque próximo, chamado David's Park, onde a atraíram para uma área isolada da floresta. Foi lá que Morgan, incentivada por Anissa, começou a esfaquear Peyton com uma faca de cozinha. Peyton, ferida gravemente, conseguiu escapar e rastejar até uma trilha onde foi encontrada por um ciclista que passava. Ela foi socorrida rapidamente e, milagrosamente, sobreviveu ao ataque. O caso chocou a nação e chamou a atenção internacional, tanto pelo ato de violência brutal quanto pelas motivações aparentemente delirantes das 2 agressoras. Durante os interrogatórios, as meninas expressaram uma crença genuína no Slender Man, alegando que temiam por suas vidas e pelas vidas de suas famílias se não realizassem o ataque. Anissa Weier, em particular, acreditava que Slender Man poderia matá-las ou que ele já estava vigiando suas famílias. O ataque de Waukesha levantou preocupações sobre o impacto da internet na psicologia das crianças e adolescentes, especialmente em como mitos e lendas urbanas podem ser mal interpretados por mentes impressionáveis. O caso também trouxe à tona questões sobre a saúde mental das 2 agressoras. Morgan Geyser foi diagnosticada com esquizofrenia precoce, uma condição rara em crianças de sua idade, enquanto Anissa Weier foi considerada suscetível à influência de delírios compartilhados. O julgamento das 2 meninas foi amplamente acompanhado pela mídia. Morgan Geyser foi julgada como adulta, assim como Anissa Weier, e ambas foram condenadas a longas sentenças em instituições psiquiátricas, em vez de prisões tradicionais, devido ao seu estado mental. Morgan Geyser foi sentenciada a 40 anos em uma instituição psiquiátrica, enquanto Anissa Weier recebeu uma sentença de 25 anos. O ataque de Waukesha também teve um impacto profundo na forma como a lenda de Slender Man era vista. O que antes era considerado um mito inofensivo e fictício passou a ser associado a um crime real e trágico. Muitas plataformas na internet começaram a tomar medidas para limitar o acesso a conteúdos relacionados ao Slender Man, na tentativa de evitar que outras pessoas fossem influenciadas de maneira negativa. Além disso, o caso estimulou um debate mais amplo sobre a responsabilidade das plataformas de internet em monitorar e moderar o conteúdo que pode ser prejudicial ou influenciar negativamente crianças e adolescentes. A conexão entre a exposição a conteúdos violentos ou perturbadores na internet e o comportamento na vida real tornou-se um tópico central em discussões sobre segurança online e saúde mental. O ataque de Waukesha também inspirou vários documentários e programas de televisão que exploram a lenda de Slender Man e os eventos que levaram ao ataque. Em 2016, a HBO lançou um documentário chamado O Bevari de Slenderman, que detalhou a história do ataque e examinou as possíveis causas e motivações por trás das ações das meninas. O documentário ofereceu uma visão profunda sobre o poder das lendas urbanas na era digital e como a ficção pode se transformar em realidade de maneiras inesperadas e trágicas. Em suma, a lenda de Slender Man e o ataque de Waukesha são exemplos marcantes de como o mundo virtual pode influenciar o comportamento real, especialmente entre jovens impressionáveis.
A história serve como um lembrete sombrio dos perigos de levar o mito à realidade e da necessidade de uma maior vigilância e compreensão quando se trata da influência da internet nas mentes em desenvolvimento. O caso continua a ser um dos exemplos mais perturbadores de como o folclore digital pode se transformar em tragédia na vida real, e a história de Peyton Leutner, Morgan Geiser e Anissa Weier permanece uma advertência sobre os perigos que podem emergir das profundezas da imaginação coletiva online. Ao longo dos anos, a MC Khame Manor ganhou notoriedade por suas práticas assustadoras e por causar traumas psicológicos duradouros em muitos de seus participantes. O que a torna única é o fato de que não se trata apenas de um passeio por um local assustador, mas de uma imersão total em um cenário de terror onde cada participante é individualmente atacado, sequestrado, amarrado e, em muitos casos, submetido a situações que simulam tortura física e mental. Antes de participar, os interessados precisam passar por um processo de seleção rigoroso, que inclui uma verificação de antecedentes criminais, uma avaliação psicológica e a assinatura de um termo de responsabilidade de 40 páginas, no qual se reconhece que a experiência pode causar lesões físicas e mentais graves. Além disso, os participantes são obrigados a assistir a um vídeo chamado O End Dender Warnone, que mostra como outros participantes desistiram da experiência, enfatizando o quão extenuante e aterrorizante ela pode ser. Durante a experiência, que pode durar várias horas, os participantes são submetidos a uma série de desafios e cenas de terror que parecem saídas de um filme de horror. Eles podem ser amarrados, amordaçados, forçados a comer substâncias desagradáveis, mergulhados em água, cobertos por insetos e até enterrados vivos. A experiência é projetada para ser imprevisível, o que significa que cada pessoa vivencia algo diferente, mas sempre dentro de um contexto de medo extremo. Uma das características mais chocantes da MC Khame Manor é que, ao contrário de outras atrações de terror, não há um código seguro que os participantes possam usar para sair da experiência a qualquer momento. Mesmo que uma pessoa peça para parar, os organizadores podem continuar a submetê-la a situações aterrorizantes, até o ponto em que percebem que o participante não consegue mais aguentar. Isso torna a experiência potencialmente perigosa, tanto física quanto mentalmente. O nível de intensidade da MC Khame Manor levou a inúmeras controvérsias e críticas ao longo dos anos. Muitos críticos argumentam que a atração ultrapassa os limites éticos do entretenimento e que se assemelha mais a uma forma de tortura do que a uma experiência de horror. Ex-participantes relataram sequelas psicológicas duradouras, como pesadelos, ansiedade e, em alguns casos, transtorno de estresse pós-traumático, STEP. Ruz MC Khame, o criador da MC Khame Manor, defende sua criação, afirmando que todos os participantes sabem no que estão se metendo e que a experiência é projetada para ser uma forma extrema de entretenimento. Ele também ressalta que nunca houve uma lesão grave documentada e que a MC Khame Manor é supervisionada com rigor para garantir a segurança dos participantes, embora dentro de limites extremos. O que torna a MC Khame Manor ainda mais peculiar é o fato de que Ruz MC Khame não cobra uma entrada em dinheiro pela experiência. Em vez disso, ele aceita doações de comida para cães, o que reflete seu amor pelos animais. Isso, no entanto, não diminui a natureza extrema da atração. Em resposta às críticas e à notoriedade crescente, a MC Khame Manor mudou-se várias vezes ao longo dos anos, saindo de sua localização original em San Diego, Califórnia, e se estabelecendo em lugares como Summerton, Tennessee, e Huntsville, Alabama. Cada nova localização trouxe novos desafios e ajustes à experiência, mas a essência perturbadora da MC Khame Manor permaneceu a mesma. A MC Khame Manor se tornou um fenômeno cultural, com documentários, artigos e debates públicos sobre a ética e a psicologia por trás de uma experiência tão extrema. A casa desafia a ideia tradicional de entretenimento de terror e levanta questões sobre até onde as pessoas estão dispostas a ir em busca de adrenalina e sensações extremas. Muitas pessoas se inscrevem na MC Khame Manor buscando testar seus próprios limites ou provar algo para si mesmas, mas a experiência muitas vezes se revela muito mais do que esperavam. O medo extremo, a dor física e a manipulação psicológica são aspectos centrais da atração, e muitas vezes os participantes subestimam o impacto que esses fatores podem ter. Em resumo, a MC Khame Manor é mais do que uma simples casa assombrada, é uma experiência que força os participantes a confrontar seus medos mais profundos e suas próprias limitações.
Embora controversa, ela continua a atrair aqueles que buscam o máximo de intensidade em uma experiência de terror, mesmo que isso signifique enfrentar o terror real em vez do fictício. A MC Khame Manor, com sua reputação de ser a experiência de terror mais extrema do mundo, permanece um exemplo fascinante e perturbador de até onde o ser humano pode ir em busca do medo e da adrenalina.